Está com a gente para ajudar a entender que quando nasce um filho, nasce uma mãe. A gente tem o prazer de receber Luma Prachedes, que é psicóloga, né? E tá aí com essa especialidade de conversar com mães de primeira viagem, Luma. Oi, boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer para a gente receber. Luma, essa é uma realidade, parece um clichê, mas nascer um filho, nasce uma mãe, é assim mesmo, né? É assim mesmo, né? Porque embora a gente se prepare muito durante a gestação e a gente acha que está sabendo de algo, mas quando o filho nasce, é outra história, né? Exato. A gente vai aprendendo a cuidar de um bebê à medida que os dias vão passando. E não é fácil, porque tem circunstâncias e circunstâncias, desde a forma do parto, que vem a questão médica, física, né, biológica mesmo do ser humano, o parto, se o parto foi tranquilo, se o parto não foi tranquilo, né, tudo isso mexe com a cabeça da mãe. Eu diria que começa na gestação, né? Se a gestação foi tranquila, se essa mãe tem um companheiro, um parceiro do lado que dá um apoio, se tem uma rede de apoio, né, você falou sobre rede de apoio, e aí o parto, né? O puerpério, que é um momento muito delicado para a mãe. E a gente acha que às vezes não, que toda mulher enfrenta, por que você tá com essa frescura? Uhum. Tem muita mãe que escuta isso. Toda mulher enfrenta, mas como é que toda mulher enfrenta, né? Porque eu acho que o grande detalhe é isso, é o como você faz. E tem muitas questões, né? A gente generaliza, mas toda mulher passa por isso. Sim, toda mulher passa por isso. Mas algumas passam com uma rede de apoio, outras não. Algumas passam com alguns privilégios, outras não. Então, tem muitas diferenças. Pois é, a atriz Tayala Ayala, né? Uma atriz aí nacional, conhecidíssima, casada com um ator, até aquele ator que fez Pantanal, não estou lembrando o nome dele aqui. Renato Góes. Renato Góes. A Tayala Ayala, ela teve um primeiro filho há mais ou menos um ano. Uhum. E ela polemizou com uma foto que ela segurava o bebê assim, e ela estava com uma camisa branca meio que aberta, a barriga já chapada, com o bebê recém-nascido, super linda, cabelo produzido, e ela estava super bem. Essa foi a primeira gestação dela, e ela foi até bem criticada por essa foto, porque não é a realidade de 99% das mulheres que parem, né? E ela ficou bem, foi ótimo o primeiro parto. O segundo parto dela acabou de acontecer, e ela há poucos dias gravou um vídeo aos prantos, que ela não conseguia nem falar. Olha a diferença, é a mesma mulher, um filho do mesmo pai, talvez com a mesma rede de apoio, mas um segundo momento, onde estava tudo completamente diferente. Ela não conseguia amamentar, o peito só sangrava, cheia de dores, cheia de medos, com uma outra criança chorando do lado. Sim. É muito de cada momento também, né, Luna? Exatamente, né? Não é só cada mãe, cada gestação, cada bebê. E aí tudo muda, né? Você falou dela e... eu escutei o podcast, ela tem um podcast sobre maternidade, inclusive recentemente eu escutei ela falando sobre a primeira gestação, né, que você falou justamente que ela estava muito bem no puerpério, embora ela tenha passado por uma gestação muito difícil. Ela falou que teve depressão durante a gestação, que inclusive ela pensou até em suicídio durante a gestação, para você ver como é grave, né? A gente não sabe o que o outro passa. E geralmente a gente vê um recorte muito pequeno da vida do outro nas redes sociais e que é o que o outro quer passar, né? Exatamente. Exato. E assim, eu como mãe, eu tenho o meu primeiro filho foi uma criança muito esperada. Eu era louca para ter exatamente um menino, e o menino chegou exatamente perfeito. E a gravidez foi incrível, mesmo com alguns problemas de relacionamento com o pai, mas foi tranquila. O parto foi terrível. O parto com milhões de complicações, né? E o menino nasceu fraquinho, mesmo tendo nascido com 9 meses, né? De uma gravidez tranquila. Foi natural? Foi cesárea, mas ele, por incrível que pareça, ele nasceu nascendo. Quando abriu a minha barriga, ele já estava saindo pelo parto normal. Foi uma coisa bem, tipo, foi agendado. Na época não se falava tanto, tem 20 anos, não se falava tanto da importância do parto normal. O parto normal era tido, não tinha humanização nenhuma 20 anos atrás. Então você tinha medo do parto normal. Você tinha uma rede de apoio, você tinha um plano de saúde, você já agendava seu parto. Meu parto foi agendadinho, tudo tranquilo, bonitinho. Eu lembro que eu escutei a enfermeira dizendo: vai ser cesáreo com essa dilatação? Eu não sabia nem o que era isso, mesmo sendo uma jornalista. Sim, vai ser sim, foi agendado. Quando a médica chegou, ela só fez abrir a barriga, o bebê já estava saindo, porque eu já tinha dilatado o suficiente. Então, trouxe algumas complicações, mas era um bebê aguardado, você estava super feliz. Veio a depressão pós-parto, eu não sabia o que era aquilo e ninguém sabia o que era aquilo. Eu não sabia porque eu tinha que ter 8 latas, a conta era 8 latas de leite NAN, se quando abria a 8ª, que
que ficava 7, uma mexendo, tinha que trazer a outra, porque senão eu não ficava bem. E quando dava 5 horas da tarde, eu chorava num desespero e ninguém sabia o que era isso. Era depressão pós-parto. E durou quanto tempo, sim? Durou, acho que uns 6 meses, mais ou menos. Uns 6 meses, e eu com 22 anos de idade, minha família toda em Natal. Eu tive o neném em Natal, mas fui para o interior, que era onde o meu esposo morava, meu então esposo morava. E a gente morava lá. E ninguém sabia o que era depressão pós-parto. E hoje é a realidade de muita gente. Por mais que a gente fale em depressão pós-parto, tem pessoas, independentemente do nível de escolaridade, de situação financeira, classe social, não acreditam na depressão. Não acredita em nenhum tipo de depressão, pois né? Na verdade, não acredita em nenhum tipo de transtorno mental. Porque muita gente fala que é falta de Deus, ou é falta do que fazer. É frescura. Se levanta, toma um banho e haja, né? Exato. E não tem como agir. São medos que vêm na mente da gente. Eu lembro que o medo era de não conseguir. Como é que eu vou ficar com essa criança? Como é que eu vou criar essa criança? Como é que vai ser? Eu não podia sair, tinha que levar a criança em todos os momentos. Eu lembro que eu trabalhava numa rádio e tinha um vidro como esse aqui da CBN, e o menino ficava do outro lado do vidro com a babá. E eu ficava olhando o tempo inteiro, fazendo programa. Diga aí a loucura da mãe. E você vê que, assim, tem mães que desenvolvem, né, a depressão pós-parto e não conseguem criar vínculo com a criança. Então, é muito grave. Que é outra situação. Isso. A depressão pós-parto pode levar a isso, né? A falta de vínculo, a falta de vinculação, porque a mãe não se sente... em muitos momentos ela não se sente mãe, ela ainda não se encontrou ela ainda não se encontrou naquela nova função, né? E é difícil, é um processo. A mãe, você falou, nasce um filho, nasce uma mãe, literalmente, porque a mãe, ela vai se desenvolvendo naquela função. Eu mesma, quando tive meu filho, né, há pouco tempo atrás, vai fazer 7 meses agora, eu tive baby blues, que é uma outra condição que já não é depressão pós-parto, mas é uma condição transitória que pode acontecer logo após o parto. O que significa? Como eu falei, é uma condição transitória que pode acontecer logo após o parto, né? Geralmente 2, 3 dias após o parto, por conta da baixa dos hormônios, né? Uma desregulação hormonal que a gente sofre por conta do parto. E aí pode acontecer esse baby blues. O baby blues é muito confundido com a depressão, mas não é uma depressão, porque ele se resolve sozinho, digamos assim, né? Depois de 15, 20 dias, os hormônios começam a se organizar, se reorganizar. Como se fosse uma tristeza momentânea. Isso, é uma condição literalmente transitória, uma tristeza transitória. E aí a mulher se sente insegura, se sente incapaz de cuidar do bebê, né? Muito choro imotivado, mas não é tão intensa como a depressão pós-parto e não dura tanto tempo. Como eu falei, ele começa a se resolver sozinho depois de um tempo, porque os hormônios voltam a se reorganizar, né? Então, o baby blues a gente tem que lembrar sempre isso. A diferença da depressão pós-parto para o baby blues é que o baby blues é uma condição transitória. Ela dura de 15 a 20 dias e aí já vai se resolvendo. A depressão pós-parto, não. Ela se estende muitas vezes por muitos meses, né? Se a mãe não tiver esse cuidado, se ela não receber esse cuidado, esse apoio, esse tratamento, pode se desenrolar por muito tempo. E dá para se, vamos dizer assim, preparar, porque muitas vezes é colocado para a mulher, porque a gravidez é um momento mágico, a amamentação com seu filho, cobrança, né? E às vezes você fica a romantização, né? De tudo isso. Momento. E às vezes a criança morde o bico do peito, dói. Uhum. Então dá para ter uma preparação prévia ou tem que esperar acontecer? Eu acho que dá, mas assim, como a gente falou, embora a gente se prepare muito, é uma novidade, né? Você nunca viveu aquilo. Então, mesmo que a gente tente fazer essa preparação, na terapia a gente faz muito essa preparação, né? É como se fosse uma previsão do que vai chegar. E a gente fala muito sobre isso, sobre esses momentos, mas a gente nunca sabe como vai acontecer, como a pessoa vai enfrentar de fato aquele momento. Embora, se você consegue se preparar, fazer uma terapia, ter um trabalho maior antes, você se fortalece emocionalmente, né? E pode ajudar a não chegar a ter um baby blues tão intenso ou não desenvolver uma depressão pós-parto. Você tá mais preparada para aquela situação. Exato, você tá mais fortalecida mesmo, sabe? Porque às vezes a mãe, ela pensa muito no enxoval material, né? O que fralda eu vou comprar, que mamadeira eu vou comprar, o berço como vai ser, e não pensa nas emoções, né? Como é que eu vou viver esse momento, como é que eu vou enfrentar essa nova realidade, porque é muito diferente, né?
A mãe, ela passa por um momento de perda de autonomia, entre muitas aspas, né? Perda de liberdade, perda de sono. Enfim, são muitas mudanças e elas acontecem de uma forma muito repentina. E aí, se a gente não tiver fortalecido emocionalmente... Essa perda de liberdade parece algo surreal. Um bebê vai tirar sua liberdade. Um bebê tira liberdade. Antes de você ter um filho, Bala, na minha experiência, você come quando você tem fome, você dorme quando você tem sono, você usa o banheiro quando você tem vontade. Na hora que você tem um filho, você tem um ser que depende de você para tudo e qualquer coisa. Pode ter trilhões de pessoas ao redor, mas aquela criança, ela precisa de você. Exatamente. Ela vai chorar enquanto você está tomando banho e esse banho vai durar 2 minutos. E você começa a olhar e dizer assim, eu só queria tomar banho, eu só queria comer. Aí começam as restrições do que você pode comer também, porque o que você come afeta o desenvolvimento do intestino da criança, e vem as cólicas, vem aquelas outras coisas. E uma coisa super que já mexe com a gente normalmente num dia a dia, uma noite de sono mal dormida. O outro dia você pode estar com um humor péssimo. Imagine meses de noite de sono mal dormida. Exatamente. Hoje, quando a gente fala sobre tratamento e prevenção, né, dos transtornos mentais, um dos pontos que a gente cita muito é o sono. Se você não tiver uma noite de sono regulada, se você não tiver um sono bem estabelecido, é uma predisposição para vários transtornos mentais. A privação do sono. Imagine uma mãe, né, que passa-se meses, às vezes anos, sem conseguir dormir, em privação de sono constante, que às vezes não tem ajuda, não tem condições de pagar uma babá, não tem uma rede de apoio, e fica nessa privação de sono por muitos e muitos meses. Né? O quanto isso afeta emocionalmente, mentalmente, fisicamente acaba afetando também. E a relação, aí a gente entra num outro ponto. A mãe, quando ela tem um relacionamento seja com seu marido, com sua esposa, né, com quem ela tem esse relacionamento, quem está do lado precisa entender que, mas ela tem que fazer o papel. Não, ela não tem. Né? Ela deveria conseguir, mas às vezes não consegue, e não dá para fazer todos os papéis ao mesmo tempo. Não dá para você chegar na casa de uma mulher que acabou de ter neném, que não tem a condição financeira de ter uma secretária que ajude a ela, que dê o suporte, ou que não tem um familiar que passe uma vassoura, falando claramente, alguém que vá lá e lave uma louça, né? E você querer que a casa é dela, aí você olha, a casa tá suja, o marido chega e reclama porque a comida não tá pronta, que é a realidade de muitas dessas mulheres. Sim. O que elas poderiam fazer, Luma? Falando agora com essas mulheres que nesse exato momento estão passando por isso. Acabaram de ter neném, não conseguem fazer nada. Olha para casa, a casa está uma bagunça, não conseguem nem fazer um almoço. E você que está nos ouvindo, se você conhece uma mulher que está nessa situação, leva uma sopinha agora no jantar para ela, prepara uma coisa, faz um pão com ovo, nem que seja, leva na tua vizinha que teve neném, talvez ela não tenha conseguido nem almoçar ainda uma hora dessa, né? O que é que ela pode fazer para ela se proteger? Eu diria que criar uma rede de apoio, né? Às vezes a pessoa não tem um familiar, não tem um parceiro, não tem, enfim. Mas você tem uma vizinha que você pode criar uma rede de apoio com essa vizinha. Você tem a mãe da coleguinha da sua filha do colégio que você pode criar uma rede de apoio. Cuidar da amiguinha um dia para que a outra mãe possa cuidar também. E aí criando uma rede de apoio. Mas eu acho que mais importante, Suzy, é a mãe se livrar da culpa. Porque hoje as mães, elas se sentem culpadas o tempo inteiro. Se trabalham fora, se sente culpada porque o filho está em casa. Se trabalha em casa, se sente culpada porque não está trabalhando fora. Se não dorme com o filho, se sente culpada. Se dorme com o filho, se sente culpada porque está negligenciando o marido ou está negligenciando a casa. Eu acho que mais do que tudo a mãe precisa se livrar da culpa. E entender que nós nunca vamos conseguir fazer tudo 100% bem feito. Pois e ser feliz com o que der para fazer. Faça seus 70%. Né? Exatamente. Faça o que dá para fazer. Ninguém precisa ser 100% em nada. Exatamente. Mas entender isso, né? E outra coisa, uma coisa, sabe, Luma, que eu acho bem importante, vai passar. Vai passar. Vai passar, seja a fase que for. Vai vir fases melhores, vai vir fases piores, vai vir aquelas gripes eternas, aquelas noites de febre, vai vir, mas também vai vir noites que você vai acordar e vai dizer, vixe, o que foi que aconteceu? Já clareou e ele ainda não acordou. Vai chegar essa noite. Tem esperança que essa noite vai chegar. E você olha e diz assim, dormiu a noite inteira, e você vai celebrar isso, né? E vai chegar uma noite, que pasmem, ele nem vai estar na sua casa, vai estar dormindo na casa de uma tia, na casa da avó, na casa de alguém, e você vai ficar, ai meu Deus do céu, amanhã que chegue logo para eu ir buscar. Tudo é uma fase, né, Luma? Tudo é uma fase. E você falou da noite de sono, né?
antes de ontem eu tava com Priscila no programa dela, a gente falou que eu falei, meu filho nunca dormiu uma noite toda. E aí, por coincidência, no mesmo dia ele dormiu até 4h30 da manhã sem acordar. De 1h30 da manhã eu me levantei pra ver se ele tava respirando, porque eu disse, não, peraí, não tem condição. Mas tudo passa, né? Eu lembro que eu tive uma questão com a minha amamentação, não conseguia amamentar por muito tempo. E foi muito difícil aceitar que eu não ia amamentar, que eu estava falhando naquela função, né? Mas eu entendi que é isso, que às vezes a gente, embora a gente se prepare, queira, se esforce, a gente não vai conseguir. Exato. E é bem complicado. O meu primeiro filho eu dei de mamar só 2 meses. Ele tem 1,92 m, tem uns ombros mais largos do que uma porta de 90, ele passa de lado. Imenso, maravilhoso, estudioso, tá aí. Amamentar é importante, claro, a gente sempre vai dizer que é. Mas se você não consegue, não se culpe por isso. Pare de culpa, né, Luma? E uma mãe que está precisando conversar agora, onde é que ela encontra, onde é que ela agenda, onde é que ela começa uma terapia aí? No meu Instagram, @lumaprachedes, tem o link direto pro meu WhatsApp para agendar consulta, para uma conversa, qualquer coisa que seja. Ai, Luma, muito obrigada, viu, por ter ajudado a gente. A gente espera ter ajudado as mães que estão aí, né, ouvindo a CBN. É um prazer recebê-la, portas abertas sempre, né, Bala? Eu que agradeço o convite. Bala que não foi mãe, mas foi pai, foi um pai presente. Parabéns por ter feito nada mais, nada menos do que a sua obrigação. Obrigada, Luma. Até a próxima. Até. Vamos para o Repórter CBN, Paulo?